vou estar criando um novo projeto da moeda, chamar de CoinApp. E aí assim que eu criar, eu vou já remover aquela parte de teste, tá? Então a gente tem aquela... Oi? Teste. Porque a gente não vai usar testes unitários. E aí ele já tem aqui alguns códigos para teste unitário que utiliza o que já está implementado no MainDart. Vou apagar o MainDart, aí as fases que estavam dentro do lá não vai mais existir. Então ele vai começar a dar erro, tá bom? Aí já vou remover a parte de teste para não ficar no mesmo projeto. Vou dar um aqui, dá certo. Então removi a parte de teste, que a gente vai usar. Vou abrir o SQL. Então, como é que é a ideia do app, né? A gente vai ter uma tela inicial, que vai ser uma imagem, um botão, e a outra tela de resultado, que é uma imagem, com o lado da moeda que foi sorteado, tá? Então, eu vou começar fazendo aquelas estruturas que eu venho fazendo nas últimas aulas. Então, aqui na make, que a gente vai ter só uma Material App. E aí eu vou criar uma classe de home com a tela principal, tá? Então já faço tudo aqui, e a função main, ele já está rodando em cima aqui. Tá? Então aqui na função main já chamo o metro, distancio o Material App, e aqui no Material App, vou colocar o título, vou chamar de cara. Desativar aquele debug, né? Falso, chamar home, distanciando a classe que a gente vai criar. Então, a gente tem visto na última aula, tá? Agora aqui na lib, o que eu vou fazer? Criar a classe, o arquivo home da arte. E nesse arquivo eu já vou criar uma classe home como stateful widget. Então já criei a classe home como stateful widget e vou importar lá o Material Dart corretamente. E aí o que a gente vai ter, além da tela de home, a gente vai ter a tela de resultados, tá? Eu vou criar um outro arquivo, chamado result, e aí o result vai ser também o stateful widget, vou chamar o result. Poderia criar como state, por isso que a gente não vai modificar essa tela, então vou deixar como stateful widget. Então deixa eu importar o Material Dart. Então aqui eu já tenho as duas telas criadas para a gente começar a mexer, né? E aqui no main ele está reclamando que eu não importei o arquivo onde tem a classe home implementada. Então antes de começar a desenvolver, eu já vou pegar as imagens, né? A gente vai usar imagens das moedas. Então eu vou criar uma pasta de imagens aqui na parte principal do projeto e vou colocar aquelas imagens que eu deixei para vocês lá no Class. Então deixa eu botar as imagens aqui. Já coloquei as imagens lá no projeto, tá? E aí antes que a gente tem que fazer, precisa configurar o spec.al, né? Eu já vou colocar as imagens lá na seção de assets. Vou colocar aqui. Então a primeira imagem é o cara. E a segunda é o coroa. Então já fiz isso, agora é só a gente começar a implementar as telas. Então o Material App aqui já está feito, vou começar com a tela de home. Então vou começar com o esquema de colocar a imagem em botão. Tá? Vou colocar o esquema, vou colocar uma arquivada. Arquivar, vou deixar um título, que vai ser um texto escrito, cara, coroa.
E aqui no body, vou estar usando, vou colocar o column direto, vou dar um center. Dessa classe, você classe de autorização, você coloca esses feitos para autorizar mudanças. Toda atividade, essa classe dessa classe, se atualizar, então, ele vai permitir rodar mais uma vez ao método de build. Então, tudo que tiver no build, ou utilizado por ele, vai ser atualizado. Ah, entendi. Como se tivesse. Teve uma mudança desses parâmetros do build. Você pode pedir para exemplo, página do build. E automaticamente vai identificar isso e vai dar notificação para você com a versão. Vai permitir reexecutar o build através daquele set state. Tá? Ele vai atualizar as versões de estado lá e vai reexecutar o build. Ó, então eu criei um center, dentro do center coloquei um column e aqui no children é onde eu vou colocar o que a gente vai precisar. Tá? Então o que a gente vai ter vai ser uma imagem. E aí a imagem pode ser qualquer uma. Eu vou colocar a imagem da moeda mesmo, tá? Só para ficar por outra. Tá caro. E depois vai ter um botão, que vai ser uma letra de button. E aí esse botão vai ter ali um texto no chave dele escrito jogar. Também que a gente tem no final da última aula, e aí eu vou criar um método para separar, tá? Vou criar um método de play. Então, apertou o botão de jogar, eu vou estar escolhendo aí qual que é o lado da método que eu vou selecionar. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Acho que aqui ninguém tem dúvida disso aqui não ainda, né? Não, né? Isso é bom. Então aqui no fora do build eu vou criar um método de play. E aí, essa aplicação vai ser igual aquelas frases aleatórias, né? Acho que a maioria aqui já fez frases aleatórias, né? É a mesma coisa. A gente vai usar o quê? Vai usar aquela função de random para escolher uma opção cara ou coroa. Então eu vou criar aqui fora do método de play, eu vou criar uma lista de string, vou chamar ela de size, né? Vai ser os lados da moeda. E aí eu vou colocar uma string de cara e outra de coroa. Tá? Poderia usar um inteiro, VL1, poderia usar qualquer outra coisa. Eu já vou usar o nome da string, porque eu já vou aproveitar esse nome para formar a imagem. Né? Então, como a imagem é cara PNG, eu já vou passar o nome da imagem e eu só concateno com a extensão. Aí fica fácil. Tá? Então, a mesma coisa do app de frases aleatórias. Aí, para usar o random, a gente vai dar um import aqui, o Dart, né? Importei, que aí agora eu vou selecionar uma posição e aqui desse site. A posição vou chamar o random e usar o método nextInt, que ele pede para informar o valor total. Que vai ser o tamanho do vetor, né, da lista de sites. Então, para acessar o tamanho, eu uso o atributo length. Tá? Então, aqui eu já tenho a minha opção selecionada. Eu vou clicar aqui na tela, então, qual que é o valor selecionado. Então, lado sorteado vai ser o quê? Vai ser o que está lá no site. Né? No site e a posição dele. Tá? Vou botar para olhar para ver se está funcionando. Tá grande essa imagem, deixa eu diminuir um pouquinho. Então lá na imagem eu vou botar uma altura menor, vou botar 300 aqui. Aqui está meio muito colado, eu vou dar um alinhamento automático aqui no colo, vou usar aquele Max Access Alignment. Eu vou botar o Space Angle para ficar mais espaçado, tá? Então tá assim. Assim essa. Cliquei em jogar, repare que ele já está selecionando. Então selecionou o cara, aí seleciona o cara de novo, cara, agora decorou, o cara. E aí já está funcionando aqui, né? Agora eu tenho que passar esse valor
sorteado para a tela de resultado. Tá? Então lá no método display, é aqui que a gente vai chamar aqui de navigator, né? Vai ser o navigator. Navigator push. E aí eu vou chamar, vou passar o context e definir a rota com material beijo. Se a material pedir o road, vai pedir o quê? Vai pedir para implementar o builder, que recebe o context e vai chamar o resultado. Tá? Então basicamente é isso. E aqui eu vou passar, vou dar import aqui. Então isso aqui é o que a gente fez na aula passada, né? A gente fez isso para todas aquelas 4 páginas da teleconsultoria, né? Então agora aqui no Result, como é que a gente quer passar? A gente quer pegar esses sites aqui, ó, selecionados, e passar como argumento de entrada do Result. Então a gente vai passar primeiro dessa forma. E aqui que eu preciso fazer então? Eu preciso, no Result, criar esse atributo para receber esse lado e criar um construtor já para inicializar esse atributo. Tá? Então vou estar parando por aqui por enquanto, vou lá no Result e começar a implementar um pouco ele. Já vou colocar aqui o scaffold nele. Vou colocar o scaffold, vou botar o app-bar. Vou no app-bar colocar um título. Botar o texto de e-mail. Tá, e aí o body, por enquanto, eu vou colocar só um container. Então, por enquanto, vai ter um container aqui no resultado. E aí eu tenho então que criar lá na classe de result esse atributo do lado, né? Então, eu vou criar aqui, vou chamar de site, e aí eu vou querer inicializar logo esse site, tá? Então eu vou criar um novo construtor do result, já salvando esse site. Tá? Aqui ele está dando erro porque eu tenho 2 construtores nomeados. Então lembrado da arte, tá? Só pode ter um construtor não nomeado. Eu vou apagar esse primeiro aqui, para ele já não vai dar problema. Eu tentei fazer esse construtor aí como nomeado e mesmo assim deu conflito, não rodava de jeito nenhum. Aí só resolvi o problema quando fiz isso que você fez aí, apaguei o construtor original. Aquele ali está passando aquele que dá problema. Se você quisesse deixar por nomeado, teria que deixar explícito um sem argumento. Ah, tá. Assim. Ah, tá, beleza. E aí o outro nomeado. O outro seria nomeado. É, porque, pô, eu não consegui resolver de jeito nenhum, só resolvi quando eu apaguei o construtor. E aí lá chamar ele, fazer uma lógica ali e chamar esse método inteiro. Aí você passou por aí, né? E acessar. Eu vou mostrar como é que eu vou acessar isso do state. Eu acho que é porque deve estar na dúvida porque tu usa aqui no state, né? Eu ia botar esse daí, state também. E aí lá eu ia fazer lá a lógica, que você fez ali. Só que aí na hora que eu ia chamar o método que dessa ia mostrar a moeda aí você está passando direto chamando ele já passando se eu fizesse chamando o método O problema é que você vai ter que distanciar a tela, né? Porque fazendo isso aí, tu não passa o jogo da tela. Eu teria que distanciar e aí chamar o método Eu acho que tem uma método de é claro. Então, você, eu não sei se você entrou depois, você pegou as primeiras aulas? Não, eu peguei depois. Eu falei disso tudo, tem um vídeo, pode ver lá no Class, fala de tudo isso. A gente vê clássica, abstrata, se tem herança múltipla ou não, fala de tudo isso. Aquela ensina militar, são 2 vídeos.
Dá uma olhada no link lá, passa quase uma hora e meia. Passa tudo. A Play? Ou 2 aulas só que eu não tô dando nada. Aí depois começou muito. Mas aí foi no início. Você entrou na terceira sessão, você falou aí. É porque eles estenderam o caso de seguro do sistema, Depois dá uma olhada lá. Lá pronto, né? O que a gente vai ter que fazer agora? A gente vai ter que agora pegar o que está nesse site e utilizar de alguma forma, né? Então repare que o método de build ele está na classe de resultado, né? De estado, de state, só que o atributo é do result. Então como é que a gente está aqui no método de build vai ler esse site aqui? Então, a gente vai ter que usar um atributo privado, interno aqui do state, que referencia essa classe de state como widget, tá? O nome do atributo é widget. Então, através do widget, vou acessar o atributo do site. Eu comecei. na hora que você passar esse ele já automaticamente não sei se já automaticamente vai trocar. Vai ter mais nada em relação a isso. Depois você está passando esse resultado sai do lado. Aí você cria uma propriedade para a hora que você recebe você vai mandar ela. Aí na hora que você fizer isso, como a state, você já vai automaticamente trocar. Você só precisa A primeira vez, você vai. Não tem nada, não valor. Vai inicializar a variável. Eu vou exibir. Se eu quisesse dar atualizar, aí eu ia trocar conforme você queria saber se só se você precisar. Para criar tela, é só você instanciar. Eu instanciar, ele vai criar a primeira vez. Se eu quiser atualizar, eu vou ter uma função para atualizar isso. Eu vou ter que ter alguma ação do usuário. Ele vai clicar, nesse caso aí, por exemplo, nesse caso, eu não vou precisar, ele só vai criar a tela. vai criar a tela. Você vai começar a fez lá vai passar isso para E agora eu vou ler, criar a tela de resultados com base no que foi recebido. beleza, só que aí você está criando uma instância desse lado, você criou, show. Aí vai destruir o objeto. Aí vai criar uma nova classe. Um novo objeto. Toda vez que ele volta, ele dá o pop, né? Ele vai destruir. Como se ele fecha a tela e abre uma nova. Toda vez que ele volta, ele vai fechar a tela. Isso. Então aqui no resultado que a gente vai ter que ter, então no container, vou já deixar centralizado, deixa eu botar um center aqui. Então vai ter um center. No container eu vou criar como child, vou botar só a imagem do resultado. Tá? Então a imagem, aí essa imagem a gente vai compor ela com base lá no site que a gente fez. Então vai ser images, que é a pasta, aí aqui eu vou querer ver aqui uma variável .png, tá? Então qual que é a imagem vai ser o que veio lá do site da classe do result. Então para acessar a gente vai ter que usar o atributo interno que é o widget. Então aqui na classe de state vai ter esse widget, que ele vai ter tudo que tem lá no result. Então ele já tem aqui o site, o create state que tem lá no result e outras coisas dele, tá? Então eu vou querer pegar o site e aí ele já vai estar atualizando a imagem correta. Tá? Então basicamente é isso. Vou dar para ver? Então cliquei em jogar, ele selecionou coroa, né? Vou voltar, jogar de novo, coroa, jogar. É isso, tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Pode colocar o nome lá no botão? Aonde você quer? No botão. Aqui? Se tiver um cara na aplicação, você precisa, por exemplo,
vai pensar e voltar. Vai fazer um negócio, aí bota lá aí você volta. Você quando você voltar, ainda pode matar. Isso é Aqui, já copiou aí, o ali, já viu? Então, aí para isso tem um link chamado de stack. Ele vai empilhando. Aí ali você pode, tipo um colo. Vou criar um arquivo contato. Então aqui vai ser a classe coin, que vai ter que informação, vai ter informação de qual que é o lado que vai pertencer nessa classe. Eu já vou começar construindo. Aqui eu esqueci o nome dele, né? Coin dados. Então aqui ele vai ter somente um atributo e eu já vou inicializar esse atributo com distanciar ela. Então eu vou chamar o coin passando esse atributo site. Tá? Então basicamente já tem essa classe de dados e agora para eu usar o post name eu vou estar usando esse coin aí. Então a próxima coisa que a gente vai fazer, né? Então lá no main a gente vai ter o material app, a gente vai precisar usar aqueles dois parâmetros, né? O initial rows, aí a gente começa lá com a barra e definir as rotas, que vai ser um dicionário igual do Python, né? Então a gente vai definir qual que é o nome da tela, desse resultado, e aí a gente vai colocar a função que é chamada pelo builder lá do material que que é uma função anônima que vai receber o contexto e chamar a tela. Então, basicamente, essa mudança do postname, né? Criar essa rota. Aqui ele está dando erro porque não tem um construtor não nomeado sem passar nada. Então, só para eu não modificar o exemplo anterior, eu vou estar atualizando aqui no results. Eu vou colocar esse construtor aqui, no anterior, vou botar ele com um nome, tá? Com mais de argumentos. E aí eu vou criar um construtor não nomeado que não vai receber nada, tá? E aí, quando faz isso, o que acontece? Ele está dando erro por quê? Porque esse atributo do site, ele não permite valor nulo. Então, ele obriga você a inicializar os atributos. Então, para ele não ficar dando problema, eu vou colocar que essa variável site vai poder receber valor nulo. Vou colocar aqui uma interrogação. Eu fiz essa mudança e aí eu vou atualizar aqui o que estava anteriormente, que vai estar dando erro, vou botar aqui o meu construtor nomeado agora, eu vou voltar aqui para a main. A main está dando erro porque eu não importei ainda o result, né? Então vou dar o import e aí eu vou ter finalizado a segunda parte, né? Então a primeira eu criei a classe coin com os dados, a segunda parte eu configurei as rotas, tá? Só que as rotas, quando você quer passar por dentro de entrada, você não pode deixar uma string dessa forma. Você tem que colocar essa string vindo de algum atributo, tá? Eu vou tirar esse resultado e eu vou ter que deixar ele em algum atributo. Esse atributo, normalmente a gente coloca na classe que você vai chamar, né? Que vai, na tela que você vai chamar. Então aqui o result, eu vou criar outro atributo, chamar de, vai ser um atributo estático. Vou chamar de route name. Esse é o nome dessa rota. Tá? Eu coloquei lá na tela de resultado, então para eu passar aquele alias, eu vou usar esse atributo route name lá no arquivo main. Então aqui no lugar de resultado, ele vai ser esse result ou route name. Tranquilo, gente? Pode avançar? Ou alguém está copiando? Está copiando, né? É uma variável estática? É uma variável estática. Quer ver como é que ele é declarado?
aqui no result. Ah, beleza. Oi? Por que você botou essa interrogação no site? É porque eu não quero inicializar o site. Então ele vai receber, se eu não inicializar, ele tem que receber o valor nulo. O interrogação é quando você permite que a variável receba o valor nulo. Se eu não colocar a interrogação, ele vai me obrigar a inicializar ela. Tá? Eu poderia deixar essa interrogação e inicializar aqui com o texto vazio, só que eu não quis. Aí eu poderia. Só para deixar novo mesmo. A gente obriga a fazer isso. Procura, Victor. Faz isso para você conseguir pincelar no. É, porque esse result, ele vai ser chamado lá no main, no material app, né? E esse aqui é o que está sendo chamado no home por enquanto. Pode avançar, gente? Pode. Então o que está faltando agora? Então eu já criei a classe de core, já configurei lá no main. O que eu preciso fazer? Usar o push name, né? Então lá no home é que eu tenho o navigator push. Então ele vai estar lá no método de play. Então agora eu vou aumentar o navigator push. Ele vai usar o push name. Então comentei e vou usar o push name. Vou chamar o navigator. Push name. E aqui ele já passou para mim aqui o contexto. E o segundo argumento é a rota, que vai ser aquilo que está em result. E aí agora, como eu quero passar o elemento de entrada, vou passar aqui no terceiro parâmetro, que é aquele argument. E aí o que eu tenho que passar? Eu tenho que passar a classe que eu criei, né? Instanciar a classe que eu criei. Vai ser a classe point. E aí eu vou passar o valor que caricolou para essa classe. Está aqui nesse site, a posição. Então basicamente é isso. Aqui ele está devendo porque eu não importei o arquivo point lá. Eu importei. Já fiz essa alteração. E agora o que falta é eu recuperar esse atributo de arguments. Quem que vai precisar, de onde eu vou precisar recuperar isso? Na tela de resultado. Tá? Pode passar aí. Tá? E aí. Já fez o, né? É a mesma coisa do push, só que você, ao invés de passar aquele material page approach, você passa só o nome. Que é esse nome. Qual que é o build que ele vai executar? Ele vai executar o que está na mente. Aí ele vai executar isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que eu botava no builder, só que agora está tudo na mente. Se você declarou ali um nome, né? Você só chamou ela. Chamar esse nome. O push name normalmente é usado porque você deixa todas as rotas em um arquivo só. E aí fica mais fácil se você quiser mudar agora, cria uma nova página. Em vez de você tem que ir passando toda aquela instância do builder para todo mundo, você configura no lugar e só passa o nome. É mais fácil. Aí esse argumento com condições é a mesma coisa, essa situação que tinha antes, essa situação desse argumento para essa Isso, né? Só que aqui mudou, né? Antes, como é que foi o Navigator Push? Eu não precisei criar classe nenhuma. Eu criei no próprio result. O push named, ele não passa pelo result. Eu passo através desse argument. E aí vai ter um widget que ele controla as rotas. Aí desse widget que controla as rotas, a gente vai pegar esses argumentos. Aí ele recebe lá no. Não, ele vai receber na hora de desenhar. Eu vou mostrar já pra cima. Pode passar, gente? O pessoal aí atrás? Pode? Ó, então, fiz o push name, fiz os argumentos, só falta o quê? Eu recuperar esses argumentos. Então lá na tela de resultado é que eu vou fazer isso. Eu vou recuperar lá no método de build. Então aqui no método de build, a gente já está retornando. Então antes de retornar, o que eu vou fazer? Eu vou recuperar esses argumentos. Tá? Então eu vou definir aqui como var, porque eu vou ser o tipo que ele é. E aí vai ser um args. Eu recupero de onde? Vai ter um atributo interno, que é o modal route. Tá? Ele controla as rotas que são feitas ali internamente no plano. Então ele vai ter esse op,
que ele pede para passar o contexto atual, e aí eu vou, desse contexto, né, como isso aqui pode ser nulo, eu tenho que botar essa exclamação, tá? E aí eu vou recuperar então o atributo set e o set desses argumentos. É o mesmo argumento lá no postname. E aí esses argumentos podem ser qualquer coisa, pode ser qualquer objeto. Então eu já vou aqui converter ele como sendo a classe point. Tá? Ele está dando erro porque eu não importei a classe point, né? Deixa eu importar. Tranquilo? E aí esses args, então, ele é a classe point, tá? Eu posso acessar tranquilamente. A exclamação é porque isso aqui ele pode receber valor nulo. E aí, para não ter que ficar verificando, se não for nulo, eu acesso set, eu uso essa exclamação. Essa exclamação, ele já faz essa verificação interna. Se não for nulo, ele acessa o set. Se for nulo, ele vai fazer nada. Tá? E aí agora desse args eu posso passar. Então esse args é exatamente a classe point. Então se eu colocar aqui ó, args, ponto, ele já vai ter tudo que a classe point tem. Já tem o side aqui. Tá? Então eu vou pegar esse side que está nos argumentos. E aí eu vou usar então no lugar aqui na imagem. Então antes era o init site, agora é o args site. Aí acabou, é isso. Vamos ver se vai funcionar. Desliguei deu cara, deu coroa. Tranquilo, gente? Alguma dúvida? Nesse caso aí, o init está funcionando ou ele não mais? O init não sai? Funciona. Nesse caso, ainda funciona porque eu não retirei aqui do result. Então a gente vai reconhecer, mas só que vai estar vazio. O pessoal que estava fazendo passagem de argumentos, e agora? Tranquilo? Aí atrás, ali, deu para tirar dúvida? Como é que usa? Beleza. Qual que é o melhor de usar? O postname ou o post? A questão de desempenho, como faz? O name é mais apropriado quando você tem muitas telas. Tá? E você é mais fácil de iniciar. Mas se for um projeto pequeno, push é mais fácil. Eu ia fazer a primeira solução que você fez, exclamação direto. Você sabe, posso pedir aqui, ó, usa o app aqui com post name. Aí tem que saber. Ó. Então, beleza, vamos começar o outro assunto, então. Vou